mercado atual, o ESG tem se tornado cada vez mais estratégico, obrigando empresas a criarem políticas e práticas rigorosas caso queiram se manter relevantes e competitivas. É preciso atuar com transparência e regulação ESG como um novo padrão de negócio. Mas nem sempre é fácil tirar do papel. Requer muito comprometimento e conhecimento no assunto. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do Control I, o nosso podcast da Interact. Como vocês já sabem, o nosso podcast é mensal, mas se você perdeu algum conteúdo, pode chegar lá no nosso canal do YouTube e procurar a playlist Control I. Por lá você encontra todos os vídeos e todos os episódios que já rolaram por aqui. Dados os recados, vamos começar o episódio de hoje? Como vocês já devem ter percebido, a temática de hoje é ESG. A sigla significa Environment, Social and Governance. Em português, ambiental, social e governança. O que se refere à prática de sustentabilidade e responsabilidade social adotadas pelas empresas para avaliar o seu desempenho, em áreas como o meio ambiente, direitos humanos e práticas de governança corporativa. Falando assim parece muito fácil, não é mesmo? Basta planejar e tirar tudo do papel. Contudo, na prática, é preciso contar com profissionais que entendem do assunto, como é o caso dos nossos convidados de hoje, Rafael e Letícia. Rafael da Costa Pisato é contador e é administrador de empresas formado pela PUC e também é sócio da MUR. Letícia Martins Medeiros é da Select. Ela é mestre e doutora em contabilidade, professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ser sócia da Select Consultoria, Governança e Sustentabilidade. Sejam bem-vindos, Rafael e Letícia. Obrigado, Bianca. É um prazer ter vocês aqui. Podem ficar bem à vontade, eu já dei uma prévia da apresentação de vocês, mas podem também se apresentar, né? Se caso eu tenha esquecido alguma coisa, falar um pouco da trajetória de vocês para o nosso público, podem ficar bem à vontade. Pode começar, Rafael. Como você falou, Bianca, já querendo não me alongar muito, né? Já estou trabalhando na área de auditoria e consultoria já há mais de 13 anos aí de caminhada. Já passei por algumas experiências de desenvolvimento de times a nível nacional e internacional. Inclusive, fizemos já algumas passagens aí por alguns trabalhos bem interessantes. E era isso, basicamente, essa é a minha trajetória. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com a Interact e discutir esse tema tão importante, tão novo, né? Bom, eu atuo na área contábil há mais de 30 anos, né? Passando por auditorias, então sou consultora, professora também, e eu tenho minha área de trabalho já há muitos anos é a auditoria e governança corporativa e já há alguns anos tenho trabalhado mais com a parte de sustentabilidade, ESG, coordeno um grupo de pesquisa na universidade sobre esse tema também, então estamos atuando aí nessa discussão da sustentabilidade que é bastante importante para os tempos atuais. Já agradeço o convite de antemão. Muito obrigada. Como eu sabia, né, que tem dois profissionais de peso aqui, já separei algumas perguntas que a gente está super curioso para saber, queremos trazer mais insights para o nosso público que nos assiste. E a primeira delas é: como vocês percebem o cenário atual do ESG no mercado e no dia a dia das empresas? Bom, então só para dar um panorama inicial, tá? Sustentabilidade não é um tema novo, tá? Acontece que a partir de 2018 e 2019 começou a ganhar uma grande repercussão, principalmente com o chamado de ESG, né? E o que aconteceu a partir de então? Muitas empresas começaram a adotar práticas de sustentabilidade, se criaram várias formas, vários padrões de divulgação, várias formas de mensuração, e se entendeu que nesse momento não existia propriamente uma forma de comparar essas informações das empresas, né, e de apurar, porque cada um fazia de um jeito. Então, se criou um organismo internacional,
o ISSB, International Sustainability Standard Board, que é um padrão internacional de normas de divulgação de ESG. E com isso, então, o Brasil foi o primeiro país a adotar esse padrão internacional. Hoje já tem muitos outros. Bom, e aí começa um momento diferente da parte da sustentabilidade. Primeiro, porque existiam, então, várias formas diferentes de reporte, agora a gente começa a ter um padrão. Isso facilita a comparabilidade das informações, né? Então, a gente tem um padrão e a possibilidade de comparar. Então, qual é o nosso cenário no Brasil hoje, né? Muitas empresas grandes já faziam seus relatórios de sustentabilidade, então essas empresas precisarão passar por um processo de adaptação a esse padrão novo. Então, hoje a gente tem a adoção voluntária 2024, 2025, 2026 passa a ser obrigatória, principalmente para as empresas de capital aberto, e consequentemente, essas normas já foram introduzidas aqui nos nossos normativos brasileiros, né, através do Conselho Federal de Contabilidade, da CVM, do Banco Central, então, da SUSEP também. Então, todas as entidades reguladas passam a essa obrigatoriedade de divulgar o ESG nesse padrão. Tá? Que é um padrão que envolve aqui, acho que a principal diferença que a gente tem hoje é a questão da materialidade financeira, né? O reporte dessa informação e a análise do impacto financeiro, o impacto no caixa das empresas, que as empresas precisarão reportar. E esse é um aspecto muito importante, porque vai ter que fazer a conexão dessa informação, daquele relato, com os outros informativos contábeis, né? Com balanço. Então, tudo aquilo que tem um impacto financeiro, que é relevante, então que é importante ser divulgado para o usuário dessa informação, ele precisará, então, estar em linha, alinhado, e aparecer essa informação no balanço das empresas também. Bom, então acho que esse é o cenário. Todas as empresas, de certa forma, de grande porte, já estão fazendo essa preparação, e as demais também estão alinhando aí as suas informações, os seus sistemas para fazer esse alinhamento e divulgar no padrão exigido aqui no Brasil, né, que é o padrão internacional das normas de sustentabilidade. Como a Letícia mesmo falou, né, a gente ouve falar de meio ambiente, ouve falar de questões ambientais já há muito tempo, né. Minha primeira recordação disso, eu sou um pouco mais velho, não é o caso aí da grande maioria, mas eu me lembro da Apple 92, né, quando começou a se debater questões ambientais, que a questão de você deixar para a próxima geração pelo menos aquilo que você teve a nível de meio ambiente, né? Então, eu me lembro muito desse discurso que a gente tinha lá na Apple 92. E nessa questão, né, que agora vem os novos regramentos internacionais, como bem dito pela Letícia, eu acho que é um momento de inflexão de mercado, né? É um momento em que o mercado vai ter que começar a prestar um pouquinho atenção nessa nova tendência e também verificar oportunidades, né? Porque não é só, muitas vezes o pessoal olha assim, não, mas tem uma norma nova, mas enfim, eu vou ter que aprender isso tudo, mas também é uma grande oportunidade que está se abrindo no mercado, né? Os profissionais ter, claro, que se aprender um pouquinho mais, mas também uma oportunidade para as empresas também se venderem, vamos dizer assim, de uma forma mais apropriada, e também oportunidades de mercado para que elas possam se desenvolver mais. E quais vocês consideram os principais desafios ao colocar essa teoria na prática? Tem alguns desafios aí, né? O primeiro deles que eu vejo é a questão da curva de aprendizado. Se você parar para pensar, é tudo muito novo, então vai demorar um certo tempo para o mercado se adaptar. O profissional que cuida dessa área, ele vai ter, e tem o grande desafio, como a Letícia já falou, é a questão de você linkar a parte financeira com a parte ambiental, com a parte de governança, com a parte social, né? Porque ESG não é somente a questão ambiental, ela é uma tríade, né? Então essa tríade, ela tem que ser, a gente tem que verificar quais são os links entre
o que eu estou fazendo aqui e qual é o reflexo disso econômico, né? Então, vai ter um grande período de curva de aprendizado, né? Não só dos profissionais do mercado, isso precisa ser maturado, né? Como toda novidade aí que a gente tem no mercado. Bom, então complementando o que o Rafael mencionou, eu acho que o primeiro ponto é que as empresas consigam reconhecer que a adoção do ESG pode lhe trazer muitos benefícios, tá? Claro que normalmente tem um custo, toda novidade, né? Cada adaptação que a empresa precisa fazer, ela vai gerar um custo, sim, mas ela pode trazer alguns benefícios, como a questão da legitimidade, da criação de uma credibilidade dessa empresa no mercado, da questão do gerenciamento de riscos, e isso pode contribuir de uma forma significativa para a continuidade dessa empresa, principalmente no médio e longo prazo, e também pode trazer alguns benefícios financeiros, como acesso a créditos com taxas mais baratas, acesso talvez a novos investidores, a novos investimentos. Então, é importante que a empresa reconheça esses benefícios. Agora, de fato, tem diversos desafios, tá? Acho que um ponto importante é sempre pensar que o ESG ele precisa acompanhar a empresa como um todo, desde o planejamento lá estratégico daqueles objetivos que a empresa precisa desempenhar, né, aonde ela quer chegar, até lá o chão de fábrica, até os detalhes das suas operações. E também é uma área que precisa de um conhecimento multidisciplinar. Não é só o gestor ambiental que vai desenvolver, o engenheiro ambiental, também não é só o contador, então precisa de uma atuação multiprofissional, multidisciplinar e envolvendo toda a empresa. Então, assim, acho que ela consegue atingir esses benefícios e talvez conseguir suplantar aí as dificuldades, os desafios, porque precisa de uma adaptação de sistemas, ela precisa criar metodologias, métricas e formas de organizar suas informações, de medir os seus indicadores. Então, ela necessariamente vai precisar de uma adaptação da sua estrutura interna e de uma forma como organizar de uma maneira metodológica esses indicadores para que ela consiga reportar uma informação adequada e de qualidade. São muitos os desafios que temos no dia a dia, mas sem dúvidas existem algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar para driblar esses desafios. Quais as estratégias mais indicadas nestes casos para driblar os desafios que a gente enfrenta diariamente, principalmente no ESG? Bom, tem algumas estratégias assim que as empresas podem desenvolver, tá? Eu acho que uma questão importante é tentar ter profissionais dentro da sua empresa que possam se dedicar a isso, acompanhar essas informações. O segundo é uma dedicação da empresa a um desenvolvimento ali de sistemas, de informações, a uma organização das suas informações para isso, tá? Mas ela pode se cercar de profissionais, estar mais perto do seu contador, buscar mais informações, né? Existem diversos treinamentos para isso hoje, mas é sempre importante buscar profissionais, né? Para lhe auxiliar, profissionais de qualidade, profissionais assim que entendam de fato da sua realidade, né? Eu acho que é importante sempre pensar no seguinte: a estratégia é analisar, né, fazer um diagnóstico, um mapeamento da sua situação atual. Muitas empresas têm um certo receio com a questão da sustentabilidade, do ESG, porque pensam que é uma coisa muito difícil, uma coisa muito distante, mas a partir de um mapeamento inicial que ela faz, ela vê que já tem algumas práticas, que ela já tem um início de operação, e isso pode lhe ajudar muito, tá? Então, às vezes, mudanças simples, práticas fáceis, né, às vezes de redução de energia, de redução de consumo de alguns bens, isso ela já começa a construir ali os seus indicadores de sustentabilidade. Então, acho que uma primeira estratégia é essa, né, se certificar de bons profissionais e fazer um mapeamento da sua situação atual. Pegando o gancho, né, que a Letícia bem levantou os assuntos, eu acho muito importante, como tudo, né? Quando existe uma novidade no mercado, a gente vai ter que se adaptar, né, a ela. Nós vamos ter que buscar profissionais e
trabalhar processos muito bem dentro da empresa, porque isso vai impactar do ponto de vista de captação de informação, ter essa informação organizada, pronta, de qual melhor forma ela vai servir a empresa. Então, é uma estratégia, né, que, claro, vai ter que passar por pessoas primeiramente, e, e como bem a Letícia falou, tem muita coisa que as empresas já estão fazendo. Então, muitas vezes o empresário, ele olha, tá, mas venho agora essa história do SG e agora estão me exigindo uma porção de informações que eu não sei de onde vou tirar. Eu acho que dar um passo para trás e você olhar a sua empresa como um todo e começar a verificar, fazer um mapeamento, né, um diagnóstico que foi bem posicionado pela Letícia, é muito importante porque você vai ter uma ideia de que muita coisa você já faz. Então, não existe a necessidade de você reinventar a roda, mas sim você olhar para dentro e ver, olha, eu já faço determinadas atividades em governança, ou eu já tenho, vamos supor, uma indústria, que geralmente o industrial ele vai olhar, tá, mas eu tenho tratamento de efluentes, então, poxa, tratamento de efluente já é uma parte do environmental. Eu já tenho políticas de canal de denúncia, por exemplo, já é uma parte de governança. Eu já tenho uma atividade que a minha empresa já presta algum serviço, vamos supor, algum serviço que seja do ponto de vista beneficente. Poxa, isso aí também é social. Então, tem muitas atividades que as empresas já fazem, só não se dão por conta e não se colocaram, não se organizou essa informação dentro de caixinhas que a gente pudesse dar nomes para elas, mas já é feito. Essa é a grande questão. Daqui a pouco, se você for olhar para dentro da sua empresa e fizer essa análise, você já vai ver que diversas situações você já cumpre, né? Já tem atividades, já tem impacto na sociedade, né? E já é relevante para a própria empresa. Sem dúvidas. Não há motivo para pânico, né? Não. Muitas vezes vocês já fazem várias dessas ações, só não tem elas organizadas. E o SG, né, ele pede por evidências. Qual a importância das evidências em SG? Existe uma forma de estruturar o programa para que seus resultados e essa evolução possam ser acompanhados? Porque eu acho que, além da gente ter as ações, a gente precisa acompanhar, né? No caso, a minha escola, ela é auditoria, né? Então, existe uma máxima dentro do nosso mercado que é: sem evidências, não há como você comprovar que você executou alguma coisa ou que você, se você não consegue comprovar que você executou determinada atividade. E não é diferente, né? Na questão do ESG. Então, para você dizer que você tem lá no seu reporte que você faz determinadas atividades, você precisa ter subsídios para isso. Assim como na contabilidade, né? Na contabilidade, você não vai criar um registro fictício, você vai ter um registro de uma atividade que você, por exemplo, uma venda. Você não pode registrar uma venda se você não tem, por exemplo, uma nota fiscal, né? Você não vai, se você não consegue comprovar que aquele produto chegou ao cliente, né? Enfim, basicamente essa a questão, né? Se você não consegue comprovar, você teoricamente não deveria publicar, né? Então, eu acho que é o grande senão é criar essa estrutura para poder se comprovar as atividades que são inerentes ao ESG. Exatamente, concordo totalmente. Sem evidências não existe, né? Então não adianta eu ter um bom programa, desenvolver boas práticas, se eu não conseguir apresentar isso de uma forma concreta. E a forma que se tem de fazer isso é com evidências, né? E isso é bom, a questão da evidência é importante até para que a empresa consiga avaliar a evolução das suas métricas, né? Eu acho que todas as empresas, quando começam um processo de adoção de práticas de ESG, ela não começa 100%, né, com a situação resolvida. Ela começa aos poucos, implantando determinadas práticas, e é importante que ela trace metas, é importante que ela desenvolva
mecanismos de como essas metas serão medidas ao longo do tempo e mostre isso de uma forma concreta, né? Então, para nós que somos da auditoria, não existe nada sem evidências, né? Então, para ela fazer um bom relato, divulgar informação e uma informação que seja verdadeira para o mercado e passe credibilidade, o padrão internacional exige que ela divulgue questões de governança, questões ligadas à estratégia, quais são as estratégias que ela vai desenvolver para a implantação de práticas ESG, como é que ela faz o gerenciamento de riscos dessas práticas e as suas metas e métricas. Então, para eu conseguir mostrar isso para o mercado, eu preciso de evidências. Né? E às vezes as evidências podem ser as mais simples, ali com mostrar, por exemplo, que a minha despesa com desperdício de energia, a minha despesa de energia elétrica reduziu, por exemplo, né? Mas claro que o ideal é sempre que a empresa consiga sistematizar isso, né? Com um software, com um sistema, que ela consiga acompanhar de uma forma mais efetiva essas informações. E a dúvida que não quer calar: o ESG é só para grandes e médias empresas ou ela tem valor para as pequenas empresas também? Bom, tem bastante valor, tá? Para as pequenas e médias empresas também. Primeiro porque os benefícios, né, que eu comentei, eles atingem as pequenas empresas e às vezes de uma forma até mais significativa do que as empresas grandes, né? Então, por exemplo, o acesso a capital facilitado, né, com taxas mais baratas. Então, tem linhas de crédito, BNDES, os bancos de desenvolvimento, com taxas de crédito mais baratas, mais baixas para empresas que têm práticas ESG. Tem fundos, né, de investimento que fazem investimentos em empresas que têm ESG também, que apresentam boas métricas ESG. Então, a empresa pode ter muitos benefícios, até as empresas pequenas, muitos benefícios com isso. Agora, tem um outro ponto, assim, que se a gente olhar na legislação, ainda não é obrigatório para as empresas de menor porte, mas a gente sabe que no mercado, quando vem uma legislação nova e começa com as empresas grandes, isso vai atingindo as empresas menores consequentemente. E até porque é o seguinte, uma das determinações desse padrão internacional, desse novo padrão, é justamente que as empresas consigam mapear a sua cadeia de fornecimento. Né, então, as empresas que estão fazendo esse processo de adoção precisarão mapear os seus fornecedores, as práticas desses fornecedores. E isso vai atingir muitas empresas de pequeno porte. Então, tem muitas empresas pequenas que fornecem produtos para as empresas grandes e vão precisar passar por esse processo de adaptação também, até para conquistar, para se manter ou conquistar mercado. Então, acho que isso é um ponto bastante importante que vai acabar aí com que essas normas e essas práticas sejam adotadas pelas empresas de menor porte também. Eu vejo isso também, assim como a Letícia, questões de ondas, né? Primeira onda vai pegar quem? Vai pegar o grande empresário, né? Vai pegar a grande indústria, vai pegar esse primeiro nicho, né, de empresas. Possivelmente isso vai acabar refletindo nos fornecedores, né? Porque de qualquer maneira você acaba chegando à segunda onda, né? A terceira onda vai vir para as empresas de médio e a quarta onda para as de pequeno porte. Análogo a qualquer outra legislação, né? Como já foi dito, né, pela Letícia, se você for olhar questões até mesmo tributárias no Brasil, começaram pelas grandes empresas, depois elas foram migrando para as empresas médias e assim por diante. Claro, como a gente fala, né, é uma novidade, isso muitas vezes assusta e as pessoas ficam apreensivas, isso é normal, mas é algo que vai se tornar cada vez uma normalidade, né, para as empresas reportar informações e, claro, ter isso organizado de forma que seja bem apurada, né, que seja autoexplicativa para o usuário final. E também as questões, né, como já foi falado, de você começar a olhar para o mercado e ver, por exemplo, se você precisa captação de recursos, né, você vai possivelmente a um banco. E aí, nesse banco, ou até mesmo captação de recursos internacionais, muitas vezes tem
dinheiro de fora que veio para o país, mas será que essas pessoas que são donos capitais, ao emprestar para o empresário, não vão querer ver também suas práticas? E isso acaba também fazendo com que existem forças no mercado que vão acabar impactando na questão da adoção ou não do ESG, né? Então, isso vai impactar em capital, vai impactar em pessoas, vai impactar em processos, em tecnologia e assim por diante. A gente tem o costume de deixar uma pergunta muito valiosa para o final. Então, quem chegou até aqui vai pegar a dica. Se você já saiu antes, volta, ou se estava pensando em sair, já volta e fica por aqui. Quais as dicas que vocês dariam para as empresas que já implementaram o ESG, mas estão com dificuldades de mantê-lo vivo, né, na cultura organizacional, como parte da rotina da empresa? Bom, eu acho que é bem importante, assim, acho que uma palavra que tu mencionou é a questão da cultura, né? A gente não muda nada da noite para o dia, não se adota nenhuma norma, nenhuma prática, estando restrita ali as linhas de gestão, direção da empresa, mas ela tem que passar por toda a empresa, tem que ser uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, ela tem que passar pelo reconhecimento dos benefícios que o ESG pode trazer também. Senão não vai ser uma ideia que seja efetivamente adotada e pode trazer benefícios, né, de médio e longo prazo para a empresa. Mas, assim, como dicas, né, acho que investir em treinamento, buscar bons profissionais e, se possível, que a empresa faça um investimento num software, numa forma de acompanhar suas informações, desenvolver suas métricas de uma maneira mais formalizada, mais organizada, e isso vai facilitar também a operação, o dia a dia dela, porque o software ele sempre ajuda, né, fazer com que a empresa organize suas informações, que gere informações, né, para tomada de decisão, o que é melhor, onde está com mais dificuldade, onde é melhor aplicar mais recursos. Então, esses sistemas de informações, eles ajudam as empresas nesse sentido, e aí ela vai começar a enxergar os benefícios e vai provavelmente investir mais na questão do ESG. Então, acho que são essas as dicas principais. Não achar que é impossível. A empresa pode começar aos poucos, mas sempre tentando organizar essas informações e trazer evidências de uma forma bastante concreta, bastante organizada. Acho que isso pode trazer um grande benefício para a empresa de forma geral. Como é que vamos deixar vivo a ESG dentro das empresas? Eu acho que começa, como a Letícia falou, questão cultura, perfeito. Se a cadeia não pensar e não tiver isso vivo dentro do dia a dia dela, é muito fácil qualquer assunto dentro de uma empresa morrer, né? Então, tem que ter uma liderança, né? Não basta apenas, não, vou montar aqui, vou botar um setor de ESG na minha empresa, pode ser, não, já coloca lá dentro da controladoria ou faço uma área de, vamos dizer assim, de suporte para o restante da organização. Não. A cultura vai dar uma forma disso se concretizar. Então, começa pela cultura da empresa, começa pela cultura da gestão, né? E isso vai automaticamente se desdobrando. E, claro, sem pessoas, processo e, claro, uma ferramenta que te ajude. Porque isso é muito você ficar numa planilha, num documento de texto, enfim, uma aplicação genérica, ela não vai te dar essa oportunidade de você poder linkar e monitorar risco e já saber como é que isso vai se desdobrar dentro de uma política ou até mesmo num processo, né? Onde é que eu identifico, onde é que está o assunto ESG dentro do meu processo da empresa, por exemplo. Se você não tem isso mapeado, se você não tem isso documentado, não tem isso dentro da vivência da empresa, é complicado, né? Então, como qualquer adoção de qualquer assunto dentro de uma empresa, sem cultura é o ponto primordial. Cultura, trabalhar a cultura da empresa
para que o restante, aí sim, com as ferramentas corretas, com a equipe correta, ela vai ganhar vida e vai se perpetuar. Mais uma vez, a gente encerra o episódio do Ctrl I falando sobre a importância da cultura organizacional. Não só em ESG, mas em outros episódios anteriores, as mudanças elas estão sempre centradas na cultura. Então, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de cultura, e no ESG não é diferente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham anotado tudo, que a gente já separou aqui alguns insights, né? Já fiz as minhas anotações também. O episódio já vai chegando ao fim. E antes de encerrar oficialmente, eu vou pedir para o Rafael e para a Letícia compartilharem com a gente suas redes sociais, os canais de contato, para que caso tenham ficado dúvidas ou então queiram continuar aprendendo com esses profissionais tão incríveis, possam seguir também eles nas redes sociais e as respectivas empresas. Bom, pessoal, então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, acho que é sempre bom falar e discutir um pouquinho desse tema. E deixo os meus contatos aqui, o contato da empresa, que é no Instagram, @Select Consultoria Limitada, e o meu pessoal, que é @leticia.ms. Então, sempre à disposição, né, para tirar dúvidas, a gente sempre coloca algumas informações ali, formação sobre o ESG, então fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez a Interact pelo espaço de a gente falar aqui sobre o ESG. E vocês podem me achar no LinkedIn, Rafael da Costa Pisato, ou então também através do site da MUR, www.murbrasil.com.br. Muito obrigada pela participação, Rafael e Letícia. Foi uma honra ter vocês aqui. Sem dúvidas, a gente aprendeu um pouco mais. Claro que é só um pouquinho, né, do todo que engloba o ESG, mas já foi suficiente para a gente plantar aquela sementinha, né, da curiosidade, de querer saber mais e de tornar o ESG parte da nossa rotina do dia a dia. Então, a gente fica por aqui. A gente espera vocês no próximo episódio. E se você perdeu alguma coisa, não esquece de seguir o nosso canal do YouTube e checar lá a nossa playlist do podcast Ctrl I. A gente também está disponível nas redes sociais através do @Interact Solutions no Instagram e Interact Solutions no LinkedIn. No nosso site, você confere vários artigos e conteúdos acerca deste e de vários outros assuntos. Até mais!